Pessoal, como vocês bem sabem, tem Bahia e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira e a gente tem muito jogador na seleção, né? E o pessoal do Band Esportes comentou como o Palmeiras deve ir para esse jogo, quem deve jogar, quem não deve jogar. Vamos avaliar juntos aqui, comentar as possibilidades e tem jogador que não deve ficar no Palmeiras, né? Tem jogador em fim de contrato que infelizmente não deve renovar. O Massini traz essa informação aqui. Vamos ouvir juntos e comentar. Convocados do Palmeiras, Verdão pode ter 4 baixas contra o Bahia. O Everton joga nessa terça-feira amanhã em Portugal, amistoso Brasil e Senegal. Rafael Veiga também joga esse amistoso contra o Senegal em Portugal. O Rony também. E aí o Gustavo Gomes jogou domingo pela seleção do Paraguai. E o Piquerez joga nessa terça-feira em amistoso também em Montevidéu. Mas não vai ter uma lotação do avião passando para lá e para cá? Só os portugueses. Só os brasileiros. Só os brasileiros, portanto, podem voltar. Mas tem a questão, né, que se eles jogarem, como provavelmente jogarão amanhã, aí não adianta trazer também, porque jogar 2 dias seguidos, não sei se o Abel vai... Veiga entrou um pouquinho só contra a Guiné, provavelmente jogue. Mas fiquem vendo o torcedor vai lá assistir o jogo, né? Você torce pra não jogar, né? Lógico. Óbvio. Entendeu? Vamos combinar que perder esses 3 caras aí... Tô falando só dos brasileiros, é um negócio... Vira essa boca pra lá. Então, mas, não, perder que eu tô falando pro jogo. Não, então, sim. Mas não, eles vão jogar? Não, perder pro jogo ainda vale, porque já sabemos que vai perder. Agora, aí perder pra 10 dias, 15 dias, um mês, entendeu? Se um desses caras se machucar. Simplesmente a espinha dorsal do time, é o Everton, Gomes... Piquerez, Veiga e... o Piquerez e tal, mas ainda tem o Vanderlan, o Veiga e o Rony, cara. Então, assim, a espinha dorsal do time e aí complica, né? Mas pra quarta-feira já tem um esboço de time aí na cabeça, né? Que é o Lomba, o Everton deve jogar, porque ele não vai jogar lá em Portugal, vai voltar no avião e pro goleiro, beleza, vai vir. Mesmo que o Alisson esteja machucado. Vai jogar o outro. Vai jogar o Ederson. Isso. Entendeu? Então tem o Everton, Mike... Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan, não muda muito. Zé Rafael e Menino. Aí a dúvida é quem joga na vaga do Veiga, entendeu? Se ele traz o Arthur para dentro e coloca o Hendrick, né? Porque o Hendrick vai jogar. Então, Arthur, Hendrick e Rony. O Arthur, Hendrick e Dudu, ataque. Falta um cara para jogar no meio. Pode ser o Luiz Guilherme, pode ser o Rios, pode ser o Tabata. Aí essa aqui é a dúvida que eu tenho sobre o meio de campo que vai enfrentar o Bahia. Numa semana em que o Palmeiras precisa ficar para jogar contra o Botafogo domingo a 2 pontos do Botafogo pela liderança. Então, não é um jogo tranquilo lá em Salvador, não é um jogo fácil. Isso é a seleção brasileira, mas eu não posso reclamar disso. Quer dizer, eu posso, mas o Palmeiras não pode, né? Porque aceita e vambora, e é assim que funciona. Então, para isso, o que teve essa semana de notícia boa é a volta do Murilo, notícia ruim é a contusão, estiramento no joelho do Jailson, dificilmente vai voltar. E é isso, né? Fora questões com a construtora, é isso que no campo impactou a volta. Se a CBF tivesse marcado esse amistoso no Maracanã, né? Muito mais fácil, todo mundo já tinha voltado para os seus clubes, estava todo mundo tranquilão, diminui o risco, né? Seria muito mais fácil, mas os caras gostam de complicar. Do Murilo, a contusão do Jailson e o Marcos Rocha, que tem uma negociação com o Palmeiras que não avança. Então, provavelmente, o Marcos Rocha não vai renovar o contrato. Pelo que eu soube, a Marília pode ter mais detalhes, o Palmeiras ofereceu um contrato menor ao Marcos Rocha do que ele ganha hoje, por causa dos 34 anos e tal. E o Marcos não quer buscar talvez ir buscar um outro clube para jogar. Se fala muito no Botafogo, que ele pudesse assinar um pré-contrato pro ano que vem, porque ele tá livre já a partir de agora, né? E é isso. O Gilberto Borges fala, o Abel treinou o Reis. Reis ou Rios? Rios, né? O Rios no lugar do Rafael Veiga e o Flaco Lopes. O Flaco tem sido a válvula de escape dele. No jogo contra o Barcelona foi assim, né? Mas é uma situação mais emergencial, né? Porque o Flaco ele não retoma a marcação. Quando o Palmeiras tem a bola, ele se coloca para ser o 10, mas sem a bola ele se coloca para ser o 9. Ele não volta, ele não deixa, fica um espaço entre os dois centroavantes, que aconteceu contra o Barcelona. Quando o Palmeiras fez o primeiro gol rápido e tal, fez o primeiro gol e tal, aí o Flaco, ele funcionava como
como é que fala quando o cara faz a parede ali? Pivô. Funcionava como pivô, tá? Na bola que vinha lá de trás, sem passar pelo meio campo. Não tem como passar pelo meio campo. Então, vai vir direto para ele. Direto para ele, muitas ele conseguiu dominar e deu sequência. Quando o Palmeiras retomava a bola, reparem quando passar aí, naquela bola que o Palmeiras tomou a bola na trave. O Flaco e o Rony não recompõem. Entendeu? Então, ele, com a bola, ele volta para ser o cara da parede e sem a bola ele é centroavante. Você fica um buraco no meio. Não acredito que ele vá de cara fazer isso contra o Bahia. Não acredito, sinceramente. Tá mais pro Tabata entrar do lado, ele trazer o Arthur por dentro, que ele já fez e não deu certo. Ou talvez o Rios, né? Ou talvez colocar o Fabinho e adiantar o menino, né? Tem algumas alternativas para fazer, mas eu não tenho a informação nesse momento, entendeu? O fato é que o Palmeiras, nessa volta também, por conta desses caras da seleção aí, vai voltar bem desfalcado, né? Pelo menos nesse primeiro jogo. Sim, é aquilo, né? Com 2 rodadas coladas, você tem que pensar um pouco, e os jogadores vindo de data FIFA, um pouco nesse balanço, né? Só o risco que o Palmeiras corre é pensar no Botafogo e desprezar, entre aspas, coisa que não é comum, né? Botafogo joga quinta, não é? Contra o Cuiabá, né? Quinta, não é quarta. Então, ele já tem esse período entre os jogos diferente. Talvez essas possibilidades do Palmeiras na mexida são também pela questão da bola aérea. O Bahia joga com 3 zagueiros, muita bola aérea. Então, talvez o Abel tenha pensando nessa primeira partida com uma mescla e aí todo mundo contra o Botafogo. Acho que, sim, o time do Palmeiras, quando não tem titulares, uma coisa é um ou outro, né? Quando respondeu bem com o São Paulo com a linha de defesa reserva, mas vamos combinar que o Mike e o Luan já vinham jogando há muito tempo, né? A ausência foi o Gustavo Gomes, mas se você perder, se trata de espinha dorsal, se não puder jogar a espinha dorsal contra o Bahia, de fato é um decréscimo muito grande. Olha, eu não sei se vocês já repararam nisso, né? Isso foi uma análise muito bacana, inclusive, do Rafael, do Mediacep, né? Eu até também tinha reparado nisso, mas ele falou isso de uma maneira muito melhor que a minha. Ele disse que o Abel tem situações claras de quando ele vai usar o Flaco, de quando ele vai usar o Endrick, de quando ele vai usar o Navarro. Ele usa o Endrick quando ele precisa de velocidade, ele precisa de explosão. É só você ver o gol que o Endrick fez contra o São Paulo. Pura explosão e, fez o segundo gol. É só você ver quando ele usou o Flaco contra o Guayaquil, ele precisava de muita bola aérea, ele precisava de bola na área, ele precisava do Palmeiras sempre ali rondando na área. Contra o São Paulo, ele claramente estava defendendo o resultado. Contra o Guayaquil, ele precisava fazer o resultado. Então, isso explica muito. Já o Navarro é quando ele precisa manter a bola lá na frente, porque o Navarro ele já é mais troncudo tanto que o Endrick quanto o Flaco. Né? Então ele é para reter, ele é o famoso pivô. Realmente o Navarro é para fazer o pivô. Então aí tá muito claro as situações que ele pretende usar esses jogadores. O Palmeiras vai diferente mesmo, mas eu penso que talvez o Luiz Guilherme, né? Esse moleque contra o Curitiba, ele jogou uma bola lascada ali no lugar do Veiga, ele jogou ali fazendo o 10 e ele jogou muita bola. Então, será que não daria para usar ele? É a se pensar. E a outra situação do Marcos Rocha, o Palmeiras está correto, né, cara? 34 anos, ele não deve render tanto mais esportivamente. Inclusive aqui no canal a gente já deu sugestão de 3 laterais direitos que o Palmeiras poderia contratar, já avisando aí essa janela, já para fazer essa transição do Marcos Rocha. E tá correto, se o Palmeiras quiser renovar por mais um ano, talvez para ajudar na adaptação do outro lateral que venha, que contratar, tem que fazer uma proposta mais enxuta pro Marcos Rocha mesmo, e acho que aí o Palmeiras acerta muito. E, cara, gratidão não significa contrato grande, né? O Palmeiras deve ser extremamente grato, os torcedores são extremamente gratos ao Marcos Rocha, mas aí é um vínculo trabalhista e a coisa precisa ser feita da maneira correta, né? Aí vai do jogador, se o jogador não discordar, ele tem direito de procurar outro clube aí, mas eu concordo que o Palmeiras age certo. E nessa questão aí dos desfalques, né, cara, o Palmeiras ainda pode ganhar o jogo lá, mesmo com todos os desfalques, tá? Na minha opinião, mesmo com os desfalques, o Palmeiras tem Arthur, tem Rony, quer dizer, o Dudu. Então, pode realmente fazer já o Dudu quanto o Veiga, não sei se tem condições de jogo, né? O Everton, por não jogar, creio que ele consiga ainda participar do jogo do Palmeiras, não vai conseguir jogar ali na seleção, justamente por ser reserva, né? E pelos titulares Alisson e Ederson, mas acredito que o Palmeiras ainda consiga tirar pontos do Bahia, tá? Consiga vencer lá, é o mais provável. E o Abel precisa pontuar, né, cara? Precisa seguir a perseguição ali contra o Botafogo, justamente por ter confronto direto.
Então, é importantíssima essa vitória e o Palmeiras tem totais condições. Já jogou muito bem, com um time um pouco remendado, né, contra o Coritiba. O próprio Coritiba também usou o Luiz Guilherme ali na meiuca e pode dar bom. Mas enfim, o que você pensa aí a respeito do que foi dito pelo Massini e pelo Arnaldo? A minha opinião também. Você concorda? Deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto.